Segundo domingo da Quaresma, e aqui estamos para meditar o Santo Evangelho, nos preparando ainda com mais atenção em volta da Palavra de Deus, esta palavra que conduz a nossa vida. Vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é o domingo da transfiguração do Senhor. Transfigurar é mudar de aparência. Com a transfiguração, Jesus revelou a verdade da sua vida, da sua história. Ele é verdadeiramente humano, mas é verdadeiramente Deus. É verdadeiramente Deus encarnado no meio de nós. E ali a sua glória, a sua divindade se manifestou. Jesus ofereceu este momento de intimidade a Pedro, João e Tiago, talvez aqueles que tinham mais dificuldade para compreender o grande mistério da cruz. Se olharmos o Evangelho, antes do relato da transfiguração, nós vemos Jesus anunciando que deveria sofrer muito, ser massacrado, ultrajado, morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Nosso Senhor falando de coisas que não agradam o nosso coração humano, dor, morte, sofrimento, mas ele também falou de ressurreição. No entanto, os discípulos, assim como nós, tinham dificuldades para entender o grande mistério da ressurreição. E assim, Pedro, João e Tiago viveram com Jesus esse momento da manifestação de toda a sua glória, de toda a sua beleza. E ali apareceram Moisés e Elias, representação de todo o Antigo Testamento, com os profetas, com a lei da palavra de Deus. E assim Jesus se manifesta como a plenitude da revelação, a plenitude da palavra de Deus. É como se tivéssemos aqui Antigo e Novo Testamento se completando, revelando para nós a glória de Deus. Aquele momento foi tão feliz, tão maravilhoso estar na presença de Cristo glorioso, que Pedro, naquele momento de extrema alegria, falou algo que não deveria. Disse a palavra que Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro pediu para ficar naquele lugar, para fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Isso também acontece conosco. Você também já deve ter passado por algum momento de extrema alegria na sua vida. E aí, sem saber o que dizia, você às vezes pode ter dito: se eu morresse agora, eu morreria feliz. Ou dizer de outro modo: o mundo poderia parar neste instante. Momento de extrema felicidade que às vezes nos levam a fazer essas exclamações, mas sem saber, como Pedro, aquilo que nós estamos dizendo. Pedro queria ficar parado naquele momento, contemplando a glória de Deus, demonstrando um certo comodismo, mas agora Pedro deve descer e levar a boa nova adiante. Por isso, uma nuvem desce, encobre toda aquela cena. A nuvem é símbolo do mistério de Deus. E envolvidos no mistério de Deus,
ouve-se a voz do próprio Deus Pai, dizendo: Este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Só por 2 vezes Deus Pai fala nos Santos Evangelhos, na hora do batismo do Senhor, quando vem a pomba sobre nosso Senhor, e justamente nesse momento da transfiguração. A voz de Deus então se cala, porque de agora em diante, quem fala é a voz do Filho. Por isso nós precisamos escutar a voz de Jesus através da sua palavra, através dos sacramentos, através dos nossos irmãos, dos necessitados e necessitadas, dos mais pobres, ouvir a voz de Jesus que continua falando com todos nós. E ouvindo a voz de Jesus é que nós vamos transfigurar a nossa vida, mudar a direção de tudo aquilo que nos desfigura, de tudo aquilo que nos tira a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Que Deus possa nos fortalecer e nos conceder a graça de sermos também homens e mulheres transfigurados pela glória de Jesus. Quero ainda partilhar com vocês a alegria de mais um ano do pontificado do Papa Francisco. Em 2013 foi eleito para Papa de nossa Igreja e hoje celebra então mais um ano. Nos alegrar também com os 80 anos de Dom Geraldo Lírio Rocha, ele que foi o primeiro bispo de nossa Diocese de Colatina. E ainda mais um motivo feliz. Hoje, em 1992, falecia Irmã Dulce dos Pobres, ela que se tornou a primeira santa brasileira. Que do alto dos céus, Irmã Dulce possa nos ajudar a sermos homens e mulheres transfigurados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.